Ai, depois que eu despertei espiritualmente, sabe? E que eu entendi, assim, o conceito do todo, da Matrix, eu consegui me desprender da Matrix. E não estou mais tão apegada ao material, sabe? Desapeguei. Você acha que a gente deveria chamar fulana pra a nossa meditação? Ai, não, você esqueceu que fulana não conseguiu entender nada. Ainda falei com ela do todo, fiz uma piada. Ela não entendeu. Ela tá Ai, com a nossa. consciência muito inferior, tá muito Ai, presa. é tão difícil conversar com pessoas quando a gente tá aqui, a pessoa ainda tá aqui. Nossa, a pessoa não entende da vibração, Isso. do campo quântico. A pessoa não entende que não dá pra ficar apegado em questões materiais. Ela precisa evoluir com a gente. Ai, eu espero muito que ela evolua, sabe? Porque é tão difícil se relacionar com pessoas desevoluídas, com pessoas que não querem melhorar, com pessoas que não conseguem enxergar, É tão sabe, a cansativo. melhoria. É tão cansativo ter Ai, que toda hora trazer tem que essas alinhar os pessoas. chakras. Pois é, que fica desalinhando por causa desse povo. Fecha o olho, vai. Não desalinha, não. Deixa os desevoluídos e desevoluídos lá. Deixa Somos pra lá. evoluídas. Olá, fractais! Estamos aqui hoje para te dar clareza espiritual e conhecimento. E nesse vídeo a gente vai falar sobre ego espiritual. Esse pé no saco que ninguém aguenta mais. O povo que fica espiritualizado e acha que é melhor do que todo mundo. Nós já falamos aqui sobre algumas fases do despertar espiritual. E a fase do ego espiritual é uma fase muito comum para quem está passando por esse processo de despertar. Por quê? Você entra em um estado onde você se depara com muitas informações muito disruptivas, inclusive, que vão chocar com a sua realidade, com as pessoas que você convive, com o trabalho que você faz. E você vai começar a se sentir tão espiritualizado que vai achar que é melhor do que tudo isso. Exato. E que tudo isso, a porcaria da terceira dimensão, não presta. E se a pessoa conheceu isso aqui, ó. Não sabe do terço a metade. Não sabe do terço a metade. Pois é. E já tá achando que não consegue mais conversar com algumas pessoas, não consegue compreender. Às vezes julga, fala assim, ai, olha pra aquilo, crise de raiva. Meu Deus, a pessoa tá tão na terceira dimensão, como é que sente raiva assim? Só porque você entrou em um estado onde você tá ali em um ego espiritual inflado, acha que vai permanecer pra sempre assim. Até a vida chegar e dar uma rasteira na sua cara, você parar de espiritualidade vem de palhaçada. lá. Tá pensando que você é quem? Gente, qual é a questão do ego? De uma forma simples, porque é muito mais complexo do que isso, o ego, de uma maneira geral, ele é como se fosse um mecanismo de defesa que a gente tem, e ele é uma falsa identidade que a gente tem sobre nós mesmos, baseada em tudo que você vivenciou ao longo da sua vida. Qual é o ponto do ego? Ele é um mecanismo de defesa, ou seja, ele quer sempre se defender, ele quer estar sempre certo, ele age muito com base no medo, ele age muito com base na culpa. Então, o ego, ele vai estar ali sempre tentando defender você e para se defender ele quer ser o melhor. Ele quer ser superior. Ele quer ser superior. Aí, o que acontece? Você acaba, quando você vai começando a despertar, o seu ego, ele não quer despertar. Ele não quer. Ele vai tentar fazer você não ir, ele vai tentar burlar, ele vai fazer você pensar que não é pra você. E ele vai lutar contra você durante um tempo. Só que aí, quando você começa a estudar um pouco mais, ele encontra a brechinha dele. Ele fala assim, consigo ser melhor do que essa pessoa. Estuda, minha filha, vai, mete a cara no estudo que a gente fica melhor do que todo mundo. A gente vai ficar evoluído e esse povo vai ficar tudo pra trás. Vamos subir pra quarta, quinta dimensão sozinhos. Exatamente. Aí o que acontece? Você começa a
estudar, você começa a se aprofundar, você começa a se desenvolver, a meditar, piriri, pororó. E quando você vê, o ego também tomou conta mais uma vez. Por quê? Porque ele encontrou uma forma de também se sentir melhor do que os outros. Só que dessa vez sob uma desculpa maravilhosa, que é a desculpa da espiritualidade, que é dizer assim, cara, olha o tanto que eu Sou muito evoluí. especial. Eu sou uma pessoa escolhida, eu sou uma pessoa especial. O meu orixá. A minha religião é melhor, a minha abordagem é Mas melhor. o meu Exu disse... Só pra ele, só ele tem Exu, Alecrim Dourado. Então assim, você entenda. é melhor do que a dela. A gente não tá dizendo que não existam níveis de evolução. Existem, é claro que existem. É óbvio que hoje você tá num nível diferente de quando você tava, quando você pensou no assunto espiritualidade. A questão não é essa. O ego espiritual é quando você se sente melhor do que o outro só porque você tá fazendo alguma coisa. Então você se sente melhor do que o outro porque você tá se espiritualizando. De novo, mulher. Você se sente melhor do que o outro porque você medita todo dia, porque você faz yoga, porque você faz não sei o que lá, porque você tem seu cristal. Isso não quer dizer nada. Você olha pro outro com um olhar de desprezo. Só que assim, você olha tipo assim, coitado. Ai, tá preso orar na por Matrix. você. Sabe? Tá todo mundo preso na Matrix. Você também tá todo preso na mundo Matrix. Quem tá despertando tá tentando sair, enfim. Mas assim, a questão é que isso é completamente contraditório. Se você tá despertando espiritualmente, você quer evoluir espiritualmente, você olhar pro outro com um ar de superioridade não tem nada a ver com a evolução. Não tem nada a ver com o despertar de verdade. Aham. Porque você, quando vai despertando, você faz justamente o oposto. Você olha o outro com mais empatia, porque você pensa, eu já fui assim. Eu estive ali. Eu estive ali. Ajudar ele também é me ajudar. Eu gostei quando alguém me ajudou. Outra coisa, quer ver? Ego espiritual. E isso aqui não é só pra quem é espiritualista nem nada do tipo, não. É todo mundo que entra na religião e quer sair convertendo as outras pessoas. Vocês parem de fazer isso. Não, e eu não tô falando só de Isso aí religiões. tem que ser um vídeo só pra falar sobre isso. Parem de converter as Porque pessoas. é muita coisa. Isso acontece muito no meio espiritual. A gente reclama que as pessoas de outras religiões ficam tentando converter a gente. Só que quando a gente descobre esse mundo maravilhoso, a gente quer trazer outras pessoas na tora. Não adianta. Ninguém te convenceu a se espiritualizar. Isso. Acontece naturalmente no seu momento, no seu tempo. Na hora que a pessoa E estiver aí, pronta. isso é um ego espiritual. É achar que eu sei o que é melhor pra você. Porque pra mim foi bom. Então eu fico tentando te puxar. Não, bora, vamos Você comigo. Você vai descobre- gostar. Aí você fala assim, e se eu te falar que nada disso é real? Prestem atenção nos momentos onde... Porque, gente, é super natural. Eu luto com o meu ego espiritual o tempo todo, porque eu falo sobre espiritualidade o tempo todo. Então, eu preciso estar sempre atenta se eu tô passando do ponto. Se eu tô querendo impor para o outro a minha visão sobre espiritualidade. Se eu tô tentando provar que o meu é melhor. Se eu tô tentando provar que, do jeito que eu penso que eu sou mais diferentona, é melhor. Eu tô errada se eu ficar tentando provar que eu tô melhor. Tem que ser melhor pra mim, não tem que ser melhor pro outro. Exatamente. Então, a gente precisa ficar atenta ao ego espiritual, porque ele vai chegar. A fase vai chegar. Eu tô te avisando que vai chegar, porque vai chegar. É normal. Se a pessoa quiser conhecer, ela estiver perguntando, aí você Isso, fala. Mas ela não isso. tá te perguntando nada, Cala a boca. precisa. Porque é como se você... É isso. Qual a necessidade de você ter que ficar pregando pra outra pessoa algo que a pessoa não perguntou, ela não quer. Ela não quer. Ela não quer, entendeu? E a gente precisa aprender a respeitar. Mas é crença que não sei o quê. Respeite. Não adianta ficar Exatamente. tentando convencer as outras pessoas. Isso é muito chato.
Isso é muito desgastante, isso é muito, muito chato. E nem ficar assim, ai, porque, meu Deus, eu não sou aquela pessoa mais pra essas pessoas. É óbvio que você vai mudar ambiente, você vai mudar de grupo, mas não nesse sentido de eu sou melhor, eu não pertenço mais, não me encaixo mais, beleza. Mas eu sou melhor porque sou evoluído, pelo amor de Deus. A gente, como terapeuta espiritualista universalista, a gente trabalha com clientes, com pessoas de todas as crenças. E chegar para tentar impor De jeito nenhum. o que a gente acredita na pessoa, porque a gente acredita em tudo, praticamente. Mas aí a pessoa chega, a cliente chega e ela fala: não, eu tenho mais familiaridade com o catolicismo. A gente vai trabalhar o No desenvolvimento catolicismo. espiritual em cima do catolicismo. E não se ponto. discute, porque isso é você respeitar que a pessoa, ela fala: eu tenho um caminho, é esse aqui que me preenche, então vamos caminhar nesse caminho. Então, e ficar tentando tirar a pessoa, às vezes isso que atrapalha as pessoas. E atrapalha o Na seu próprio vida. desenvolvimento espiritual, porque você tá alimentando o seu ego. E como é que você pode fazer para melhorar essa fase? Você identificou que você realmente tá em uma fase que você tá se achando muito superior espiritualmente que outras pessoas. O primeiro passo é você olhar mais para o outro com humildade, ter mais humildade para começar. Humildade, respeito, como a gente falou, não tentar impor o que você tá aprendendo pro outro. Ter humildade de entender que o que você conhece também ainda é muito pouco, você ainda tem muito que evoluir se comparado com outras pessoas, outros seres, principalmente. Entender que o seu papel não é julgar o outro, é ajudar na medida que você for capaz de ajudar. E quando a gente tá falando de ajudar, não é impondo a sua crença, mas sim pensando, bom, se eu tiver mais paciência com a pessoa, ou se eu tratar ela diferente do que ela tá me tratando, tratar com mais, a pessoa me veio com raiva e eu quebro ali aquela raiva e eu trato assim, eu falo, ó, quando você tiver mais calma, a gente conversa. Eu não revido na mesma situação. Você tá mostrando pra pessoa, você tá ajudando a pessoa, tipo, você ajuda dessa forma. Prestem atenção, comecem a ouvir mais, comecem a escutar mais. Você não precisa sair falando que nem um maluco tudo que você acredita o tempo todo pra todo mundo. Parou no ponto de ônibus, tá falando, ai, porque os alienígenas. Gente, calma, nem todo mundo vai acreditar no que você Processa acredita. a informação. Aprende de fato na prática, aprende de verdade, vai buscar o fundamento, vai estudar sobre a lei do amor, vai aprender realmente Respeito. a ideia de ser espiritualizado. Não é ser melhor do que os outros, é se desenvolver. Equilibrar. Tudo que você consome demais vira um extremismo. Se você chegar e ficar consumindo demais, falar assim, tô espiritualizado demais e ficar muito nananã, você desconecta daqui. Você pode ficar um pouco fora de órbita com a sua realidade. Todo mundo tem que ter consciência de qual realidade está projetada. Mesmo que você tenha acesso a informações fora dessa realidade. Você tem que ter noção de qual realidade você está projetado. Pois é. Então, E equilibrar essas informações. preste atenção nisso, se cuide, Não quebre. se equilibre, pare de tentar forçar os outros a acreditar. E sempre que você estiver tentando ser o dono da razão ou a dona da razão, você dá uma paradinha e fala assim, ó o ego aqui. Todos nós temos o que aprender uns com os outros. Isso não tem a ver com o nível de conhecimento da pessoa. Todo mundo tem algo pra ensinar e algo pra aprender com alguém. Se você conhece alguém que tem o ego inflado espiritualmente, manda esse vídeo pra essa pessoa e fala assim, ó, A pessoa que já falou assim, é porque eu vou esperar você evoluir pra voltar a falar com você. você afasta Se dessa você pessoa. tivesse evoluído, você ia estar falando comigo e ia tá me ajudando. Se você gostou desse vídeo, compartilha pra aquela pessoa que também tem um ego espiritual. Deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho e seja bem-vindos à nossa família de Fractal!